Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora. Em primeiro lugar, hoje o tema da nossa live é a diferença entre desejo e necessidade. E depois eu faço uma correlação com a distorção da realidade tão bem vista em A Mão e a Luva de Machado de Assis, obra que agora estamos enfrentando dentro do Clube dos Pensadores. Eu conversava certa feita com o Marco Aurélio Lobo, que é psicólogo e psicanalista em Anápolis, e ele cuidava do tema da diferença entre desejo e necessidade. Nós temos uma especial preocupação com a nossa necessidade. Essa preocupação com a necessidade se evidencia nas decisões diárias e nas decisões de maior importância para a vida. A gente tem medo, por exemplo, de ser pobre. Então o sujeito tem medo de ser pobre e ele toma essa decisão. A decisão de que, olha, eu tenho medo, eu não vou comentar do caso, algumas pessoas podiam comentar, não vou comentar do caso. Não entro em temas que eu não conheço os autos. Quanto à audiência, já está mais do que dito que é inaceitável o que aconteceu na audiência. Inaceitável. Não há nem o que se discutir nesse ponto. Né? O ministro Gilmar foi cirúrgico. Então, basicamente, voltando aqui, a gente começa a conversar sobre a diferença entre desejo e necessidade. Você começa a me perguntar que decisões que o sujeito toma na vida. E basicamente as decisões que ele toma são as seguintes. Ele não quer ser pobre. Ele não quer ser infeliz. Ele não quer se frustrar e não se casar. Ele não quer não ter filhos. Ele não quer experimentar a miséria. Então, as decisões da pessoa em geral não são decisões na procura ou em procura da felicidade, mas na fuga da infelicidade. Não é que a pessoa quer ser feliz, ela não quer ser infeliz. E isso vai guiando todas as suas decisões. Baseado nisso, ela vai aceitar quaisquer amizades, ela vai se relacionar com uma pessoa que ela não admira, com quem ela não quer ficar, mas que faz parte da vida. Ela vai aceitar um trabalho e vai ficar nesse trabalho, porque afinal de contas é muito melhor do que estar desempregado. Um dia ela se descobre infeliz. Alguém olha para ela e diz, tá, e aí? Ela diz, eu não estou feliz. Então as pessoas perguntam, mas você não está feliz por quê? Você tem tudo que precisa. É verdade. Ela tem trabalho, ela tem amigos, ela tem um companheiro, mas ela não tem nada do que quer. Ela desrespeitou completamente seus desejos e supervalorizou as suas necessidades. Essa é uma história comum, essa é uma história de todos nós, essa é uma história que em várias áreas da vida nós a adotamos. Desde a escolha da faculdade, a escolha de companhias, a escolha de trabalhos, a gente vai percebendo uma supervalorização do que é necessário e não do que é desejado. É possível viver tendo tudo o que se deseja? Não é possível. Mas a gente sabe disso desde sempre. Quando a gente era pequeno, a gente descobriu isso. Desde a época da escola, que a gente queria jogar todas as partidas, mas tinha que ceder espaço para o colega. Quando criança, que você queria 2 brinquedos, só podia escolher um, ou às vezes nenhum. Até a adolescência,
em que duas pessoas queriam a mesma pessoa e geralmente essa pessoa queria uma terceira e os dois ficavam sem ela. A gente começa a entender que o meu desejo não pode, em todas as áreas e em todos os momentos, se realizar. Em alguns momentos eu trabalho com o que quero, em outros momentos com o que eu preciso. Qual é o drama da nossa geração? É uma geração de extremos. Ou eu tenho, ou eu trabalho só com o que eu quero, ou eu trabalho só com o que eu preciso. Eu tenho uma geração que sempre só aceita o desejo. Então são pessoas que estão desempregadas, mas não aceitam um emprego intermediário, não aceitam fazer o que não querem por um espaço curto de tempo. Ou são pessoas que se valem da máxima que eu chamo de "pra mim tá bom". Não é a profissão que eu quero, não é a pessoa que eu quero, não é a realidade que eu quero, mas para mim tá bom. Nos dois casos eu tenho uma pessoa infeliz. Uma porque tem tudo que precisa, mais nada do que quer, e a outra porque não tem nem o que quer, nem o que precisa. Eu preciso, então, trabalhar com a realidade. Quando a gente lê A Mão e a Luva, de Machado de Assis, há um personagem que é o Estevão. E o Estevão é um sujeito que distorce completamente a realidade. Ele gosta de Guiomar. E desde a primeira vez que ele gosta de Guiomar, ele ama Guiomar, ele adora Guiomar, mas Guiomar não quer nada com ele. Então ele volta para São Paulo, conclui a faculdade de Direito no Largo de São Francisco e retorna ao Rio de Janeiro, a capital, à época. Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, por uma dessas coincidências do destino, ou intenções do destino, que superam as intenções dos homens, Estevão se reencontra com Guiomar. E Machado vai mostrar como Estevão percebe uma reciprocidade de sentimentos, talvez no olhar, na forma como ela o cumprimenta, toca em sua mão, nesses encontros casuais, formais, e antes mesmo de perceber que Guiomar era Guiomar, há um trecho em que Estevão diz assim, em que Machado diz assim: Estevão já olhava e dizia, essa é uma mulher graciosa. Ele nem sabia quem era, mas ele já a reputava graciosa. Por quê? Porque desejava que assim o fosse. Ele distorce completamente a realidade. Depois Guiomar diz que não quer nada com ele, para resumir, e ele sofre. Porque ele sofre com a decepção da ideia que criou. Aqui eu me lembro de Fernando Pessoa. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Nós temos pessoas distorcendo realidades. E nós, muitas vezes, distorcemos as realidades, as nossas realidades. E nós dizemos que algo está acontecendo, que somos algo, que temos algo ou alguém, que vivemos algo ou que vivemos com alguém. E aquilo tudo, no mundo dos fatos, no universo, não existe. Porque o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Quando eu começo a perceber que eu estou distorcendo a realidade, eu percebo que o caminho da frustração está logo ali. Porque a construção de projetos em cima daquilo que não é real, que desconsidera a realidade, é o primeiro passo para a frustração, como aconteceu com Estevão. Quando eu diferencio necessidade de desejo, e eu digo para os senhores que é preciso valorizar o desejo,
eu preciso que a construção, é necessário que a construção do meu desejo, ou do plano para a concretização do meu desejo, parta de onde estou, não de onde eu gostaria de estar, ou de onde eu imagino que estou. Porque o supor-se acima do que se é o primeiro passo para a queda. Porque a soberba precede a ruína, dirá Salomão. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é, primeiro, eu descubro quais são os meus desejos. E os meus desejos podem ser grandes e podem ser muitos. E podem viver em um aparente conflito. Porque é possível desejar uma coisa e outra que aparentemente se mostram conflitantes. E nesse conflito aparente de desejos é preciso encontrar onde está a concordância. Se for aparente, se for real, é preciso escolher um dos dois. Eu digo isso por quê? Porque é possível que o sujeito trabalhe com 2, 3, 4 áreas diferentes e seja muito bem e vá muito bem em todas elas. Quando você pega biografias, eu adoro ler biografias, você verá, fulano de tal era jornalista, advogado, historiador, foi juiz, foi não sei, o sujeito ele viveu diferentes coisas ao longo da vida. Não há problema. Os seus desejos podem ser muitos, podem ser grandes e podem apresentar, inclusive, um aparente conflito entre si. No seu livro Feitas para Durar, Jim Collins vai nos ensinar, que é um professor de Stanford, que essas empresas muito bem-sucedidas, que existem há mais de 50 anos e que despertam paixão nas pessoas, são empresas que trabalham com a lógica do E. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. É possível conjugar os dois fatores. Então a gente tem que aprender com Caetano a respeitar mais o sorriso do que as lágrimas. E você pega então uma folha de papel e escreva o que te faz sorrir. Quais são os seus desejos? Mas depois que você escrever os seus desejos, você precisa se lembrar de Estevão e dizer: estes são os meus desejos. Os meus desejos revelam quem eu quero ser, aonde quero estar, com quem quero estar, o que quero fazer. Mas agora, para chegar a esse destino, eu preciso entender onde estou. E agora eu me recordo do equívoco de Estevão para não cometê-lo. Por isso que eu gosto de ler. A leitura me ensina que o perdão deve temperar a justiça, como ensinou Pórcia em O Mercador de Veneza, Shakespeare. A leitura me ensina que a construção dos meus afetos deve ter por base a realidade. Estevão via a vida como ele queria ver. Ele via uma reciprocidade, ele percebia uma reciprocidade inexistente. Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade? Trabalhe com o real. Trabalhe com o real. Não vá competir com o ideal. A sua vida podia ou poderia ser muito melhor do que é. Mas não é. Essa é uma verdade. A Viviane Mosé, que é uma filósofa da USP, diz assim:
sempre que você compara o real com o real perde. Porque o ideal não traz defeitos. Se você morasse em Paris, você só se enxerga naquele bairro legal de Paris, comendo croissant de manhã, indo para o seu trabalho, fazendo amigos, conversando sobre política francesa, falando francês fluentemente, vivendo muito bem. Você não está pensando no seu chefe que pode te assediar, você não está pensando no desemprego que pode chegar, você não está pensando em problemas com imigração, preconceito, você não está pensando que a sua condição não vai te permitir morar naquele bairro, mas num bairro muito distante, porque você está trabalhando com o ideal. Então, esqueça, trabalhe com o real. Qual é o seu real? E existem belezas incríveis no real. Eu conheço a maioria das capitais do Brasil, mas a maioria esmagadora, não sei quantas, 22, 23, quase todas, porque fui dar aula em várias delas. Em todas elas há alguma coisa de incrível, de maravilhoso, de belo, e é possível viver muito bem ali. Então você vai do sul ao nordeste, norte, centro-oeste, sudeste, e você encontra coisas maravilhosas. Quando eu me mudei para Brasília, as pessoas diziam assim: Brasília é um lugar frio, é difícil fazer amizade, Brasília as pessoas são estranhas. Aí eu disse: olha, eu vou com o coração aberto e vou gostar de tudo que eu encontrar nessa cidade. E vou fazer amizade, fui com o coração aberto. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque você já está bem disposto. A forma como você reage a eventuais circunstâncias adversas é completamente diferente quando o seu ânimo é de superação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha realidade era Brasília naquele momento. E é até hoje, mas é Brasília. Era naquele momento. Trabalhei em cima da minha realidade. Ah, mas eu podia ter virado juiz em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas eu virei em Brasília. E aí que eu vou trabalhar com a minha realidade. Então, em primeiro lugar, a sua cidade podia ser muito melhor do que é. Muito. Por quê? Porque existem cidades melhores do que a sua. Se não no Brasil, no mundo. Segundo, você podia ter nascido numa família em que o apelo à cultura fosse um apelo muito maior, que você pudesse estudar mais, ter maiores oportunidades. Ótimo. Mas não nasceu. Então, quando eu começo a imaginar como a minha vida seria diferente se eu tivesse nascido em outro lar, em outra cidade, em outro país, em outras circunstâncias, e eu começo a construir os meus desejos a partir do ideal e não do real, esse meu desejo está fadado ao fracasso. Eu leio aqui Machado e eu vejo uma beleza de época que nós não temos hoje. Então a forma de escrever de Machado é impressionante. Não encontro quem o tenha sucedido. A obra é de 1874. Ninguém o sucedeu. 150 anos depois, ninguém é tão bom quanto ele. E ele narra uma realidade que eu posso olhar e encontrar uma beleza, mas que não é a minha. Mas quando eu saio do ideal e começo a pensar no real, eu vejo que a minha sociedade é até melhor do que a que existia.
porque é democrática, porque é de igualdade, porque já experimentamos 1 milhão de conquistas que não existiam à época. O que eu quero de você hoje, em primeiro lugar, é a sua realidade. Qual é a sua realidade? Quem é a pessoa que você escolheu para passar a vida? Qual é a profissão que você escolheu? Qual é a cidade em que você está? Primeiro a realidade, depois a sua construção do desejo a partir da sua realidade. Porque a pessoa está assim, nossa, eu fiz direito. Estou pensando aqui, ser juiz ou fazer medicina? Não é, calma aí. É esse o nível, este é o nível das dúvidas que eu recebo. Professor, ser juiz ou fazer medicina? Sou advogado? Então assim, primeiro, tudo bem. Agora eu preciso entender a minha realidade. A minha realidade hoje me permite fazer medicina? Porque quando o sujeito faz essa pergunta para mim, entre ser juiz ou fazer medicina, significa que, na verdade, provavelmente o maior desejo dele é fazer medicina. O de ser juiz é o mais conveniente, só que é muito difícil. Então ele pensa que ser aprovado no vestibular de medicina, hoje, seja mais fácil do que ser aprovado no concurso da magistratura. A depender do lugar, pode ser. Então ele começa a cogitar as decisões dele com base em quê? Naquilo que traz maior comodidade. Esqueça as dificuldades. Primeiro, a realidade. Essa é a cidade tal. Eu quero mudar a minha vida. Esse é o maior... tem um autor que diz, não me recordo quem, que o maior mercado é o da mudança. Todo mundo quer mudar alguma coisa na vida. As pessoas sempre estão atrás de uma mudança. Mas você quer mudar o quê? E quer mudar tem que ser para melhor. Aí, você primeiro precisa entender o seguinte: eu quero isso, eu construí o meu desejo. Mas às vezes, para chegar no seu desejo, você tem que passar pela sua necessidade. O sujeito quer ser juiz, mas ele precisa estudar talvez 5 anos para ser aprovado. Nesses 5 anos ele tem contas para pagar. Então ele precisa de um emprego que dê a ele independência financeira. Para chegar no meu desejo, eu preciso passar pela minha necessidade. Então, quando eu compreendo que para fazer o que quero, eu tenho que fazer algo que não quero, eu começo a ter uma visão madura da vida. Agora, eu vou estudar para magistratura. Sim, qual é o seu nível? Como é que eu vou saber? Faça uma prova, imprime e faça em casa. Esse é o meu nível. Eu fiz 30 de 100. Você está começando. Nossa, mas eu errei aquela por bobeira. Não precisa se preocupar. Esse é o seu nível. Você fez 30, 40, 50, você está começando. Precisa de 1 ano, pelo menos, para entrar na briga. Essa é a realidade. Quando eu estudo o paradoxo de Stockdale, eu sei que a minha realidade não pode ser negligenciada. E a minha certeza da vitória, que eu chamo de fé, tem que estar desvinculada do tempo. Alguém diz assim, não, então eu vou passar no concurso de juiz daqui a 2 anos.
Tá, aí vem uma pandemia e suspende os concursos por 1 ano. Você não quer passar em 2? Precisa de mais um. Se os 2 anos se completassem agora. Eu começo a entender que o que está fora eu não controlo, o que eu controlo é o que está dentro. Então eu preciso me controlar. Fora eu não controlo. Desvincule do tempo. Deixa eu resumir o raciocínio até o presente momento. Pare de supervalorizar as suas necessidades. Valorize também os seus desejos. Escolha, pegue um papel e escreva uma lista daquilo que te faz sorrir, dos seus desejos maiores. Podem ser muitos, podem ser grandes e podem até apresentar algum conflito aparente. Você estudará uma forma de adequá-los, fazer com que eles concordem. Depois disso, depois desse momento, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai considerar a sua realidade. E considerando a sua realidade, você vai olhar para os seus desejos e vai dizer: como é que eu vou preencher essa lista de desejos a partir da minha realidade? E você então vai elaborar planos, projetos. Você tem metas, sonhos e vai elaborar planos para isso. Caminhos, pensar em caminhos. Quando você então tiver feito esse caminho, pensado nesse caminho, você vai se lembrar do paradoxo de Stockdale e vai dizer: o tempo pouco importa. Eu tenho convicção de que as coisas vão dar certo. Summer, mas é possível que o meu projeto não se cumpra. É verdade. Mas se você não tem sonho, um projeto grande, você não tem ânimo para fazer as coisas. Ânimo. O sujeito no meio do caminho encontra uma pedra e, em vez de ser uma pedra, na verdade é um novo caminho. Mas ele só encontrou a pedra no meio do caminho porque ele estava caminhando. Então não adianta você achar que por mais que você tente, o que você quer pode não acontecer e concluir que você não deve tentar. Você deve tentar e pode não acontecer. Mas é no meio do caminho que você encontra a pedra que pode ser um novo caminho. O que você tem que fazer então? Você tem que ter uma lista de desejos. Os desejos mudam. Se eu tivesse uma lista de desejos de 10 anos atrás, provavelmente hoje eu sentiria vergonha dos meus desejos, de muitos deles. Outros eu acharia graça e outros continuariam. Alguns eu teria concretizado, outros teriam mudado. Porque os meus desejos mudam, mas sem eles eu não consigo caminhar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O grupo das pessoas frustradas é sempre superior ao grupo das pessoas inspiradas. O grupo das pessoas que não conquistam é sempre superior ao grupo das pessoas que conquistam. Por quê? Porque as pessoas tentam uma vez, desistem. As pessoas supervalorizam suas necessidades e desconsideram seus desejos. As pessoas têm um fascínio, que Samuel Vieira chama de fascínio pelo caminho mais curto, e o caminho mais curto leva a feitos menores. Então este grupo sempre é superior ao outro grupo, porque este outro grupo tem que se esforçar mais, tem que aceitar com humildade, tentar diversas vezes até conseguir. Este outro grupo faz um caminho
que é o caminho do sacrifício. A porta é estreita. Porta larga, porta estreita. Ok? Ok. Quando a gente quer pertencer a um grupo, quando a gente começa geralmente nesse grupo, e a gente quer passar para outro grupo. Então, você já não comunga, não compactua com as ideias desse grupo, que são ideias de mediocridade. E você quer passar para este novo grupo. Este caminho vai fazer com que você, em um determinado momento, não mais concorde com as opiniões desse grupo, mas ainda não faça parte do novo grupo. Então você se sente só. Mas eu quero te dizer que você não está só. E neste grupo de transição há muitas pessoas. E há pessoas inspiradoras e inspiradas. Você deve ter plena consciência de que suas paixões guiam sua razão. Suas emoções guiam seus comportamentos. Mas há uma forma de racionalmente escolher as emoções. Como? Nos permitindo viver situações que vão nos inspirar. Se você sabe que ouvir aquela conversa, assistir àquele vídeo, ler aquela crônica, assistir a uma palestra, ler uma história, um conto, um romance, uma biografia, se você sabe que aquilo vai inspirá-lo, que aquilo é capaz de inspirá-lo, mudar o seu ânimo, faça isso sempre, sempre, sempre. Se eu sei que isso me inspira, isso me renova, isso me entusiasma, então eu vou atrás disso. Por quê? Porque quando eu estou entusiasmado e inspirado, eu sou capaz de fazer coisas que eu não era, ou que eu não seria. As emoções continuam guiando o meu comportamento. Continuam. Mas eu fiz uma escolha racional das minhas emoções. E aí, quando elas vieram, o meu comportamento seguiu aquela máxima. O objetivo da live de hoje é reacender os seus desejos, mas seus desejos a partir da sua realidade, fazendo com que você tenha inspirações e continue nas suas inspirações. Eu quero dizer a você que este caminho é um caminho que a curto prazo faz pouca diferença e que pode despertar um certo menosprezo por parte das pessoas que o cercam. As pessoas custam acreditar em uma mudança, até que essa mudança seja perceptível ictu oculi. É preciso tocar, por vezes, para crer. E as pessoas, em regra, e nós somos assim, precisam mais do que a sua palavra para acreditar na sua mudança. Então, no começo, a sua mudança não vai ser nem crida, apoiada. As pessoas nem vão acreditar. Depois de um tempo, curto prazo, então, essa sua decisão traz pouco impacto. A médio prazo, já tem um impacto significativo. A longo prazo, essa sua decisão produz um impacto gigantesco.
todas as palestras que eu assisto ou ouço, as pessoas, quando contam suas biografias e quando retratam erros, resumem seus erros em: eu tinha que ter pensado a longo prazo. Então, vamos pensar a longo prazo, respeitando os nossos desejos. As pessoas que nós admiramos são pessoas normais e inspiradas. E por que inspiradas? Inspiradoras. Então, que nós nos tornemos pessoas inspiradas. Somos pessoas normais, que nos tornemos pessoas inspiradas, consequentemente, inspiradoras. E, portanto, nós que começaremos a mudança nas nossas casas, seremos um instrumento de mudança, uma indústria de mudança. Depois de nós, muitos serão completamente transformados. Por isso, a live de hoje, que diz a diferença entre desejo e necessidade e a distorção da realidade. Então, basicamente, essas as palavras que eu queria trazer para você hoje. Eu sempre peço isso, se possível, a gentileza de você compartilhar, colocar nos stories, a marcar para as pessoas assistirem, para ajudar a divulgação, evidentemente. Eu quero desejar a você uma ótima semana. Então, muito obrigado, tudo de bom para vocês. E a gente vai aparecendo aqui, conversando e refletindo sobre a vida. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.